Você já sentiu que sua memória está falhando mais do que deveria? Já se pegou entrando em um cômodo e esquecendo o que foi fazer ali? Ou talvez tenha esquecido o nome de alguém conhecido, mesmo tendo visto essa pessoa há pouco tempo? Pequenos esquecimentos assim são muitas vezes tratados como normais. Mas e se eu te dissesse que, em alguns casos, eles são os primeiros sinais de um problema muito maior que começa décadas antes dos sintomas mais graves aparecerem? A verdade é que o Alzheimer, uma das doenças mais temidas na terceira idade, pode estar se desenvolvendo em silêncio no seu cérebro desde agora, mesmo que você esteja com menos de 60 anos. E o mais chocante é que existem nutrientes e alimentos que poderiam estar te protegendo, mas você os ignora todos os dias. Se você se preocupa com seu futuro, com sua mente, com a possibilidade de envelhecer sem lembrar dos rostos da sua família ou até mesmo de quem você é, então preste atenção no que vem a seguir. Antes de continuar, curta este vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir isso agora. A prevenção contra o Alzheimer não começa aos 80, ela começa agora, e o que você come hoje está moldando o seu cérebro de amanhã. Atualmente, mais de 55 milhões de pessoas convivem com a doença de Alzheimer em todo o mundo, e a estimativa é que esse número ultrapasse os 150 milhões até 2050, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. O mais alarmante? As alterações no cérebro podem começar 20 anos antes dos primeiros sintomas se tornarem perceptíveis. Isso significa que uma pessoa com 45 anos hoje pode já estar acumulando placas tóxicas no cérebro sem sentir absolutamente nada. A boa notícia é que a ciência tem avançado e mostrado caminhos para retardar esse processo, e um dos mais promissores está no seu prato. Nosso cérebro é formado por cerca de 60% de gordura, e uma parte vital dessa gordura é composta por ácidos graxos essenciais, em especial o DHA, um tipo de ômega 3. Esse ácido graxo é fundamental para o funcionamento das células cerebrais, protegendo a estrutura dos neurônios, facilitando a comunicação entre eles e atuando na regeneração de tecidos cerebrais. Sem níveis adequados de DHA, as conexões neurais enfraquecem, a inflamação aumenta e o cérebro entra em um estado de vulnerabilidade progressiva. Fontes naturais de DHA incluem peixes de água fria, como salmão selvagem, sardinha, cavala e anchova. Já para vegetarianos, sementes de chia e linhaça, além de nozes, oferecem o precursor ALA, que o corpo pode converter parcialmente em DHA, embora com menor eficiência. Mas o perigo não está apenas na falta do ômega 3. Um dos maiores agressores do cérebro é o consumo excessivo de açúcar e carboidratos refinados. O que acontece é que, com o tempo, altos níveis de glicose levam a um processo chamado glicação, em que proteínas e açúcares se ligam de forma desorganizada, formando substâncias conhecidas como AIDs, produtos finais de glicação avançada. Esses compostos são altamente inflamatórios e aceleram a degeneração dos tecidos, especialmente os do cérebro. Não à toa, muitos cientistas passaram a se referir ao Alzheimer como uma espécie de diabetes tipo 3, uma condição em que o cérebro perde a capacidade de metabolizar corretamente a glicose. Isso significa que um cérebro resistente à insulina começa a sofrer de fome energética, mesmo com abundância de açúcar no sangue. Para evitar isso, uma alimentação com baixo índice glicêmico é crucial. Legumes de baixo amido, como couve-flor, brócolis e abobrinha, proteínas de qualidade, azeite de oliva extra virgem, ovos caipiras, castanhas e abacate devem compor a base da alimentação de quem quer preservar suas funções cognitivas por mais tempo. Outro elemento poderoso que merece atenção é a curcumina, o composto ativo presente na cúrcuma. Diversas pesquisas apontam que a curcumina possui ação antioxidante, anti-inflamatória e, mais impressionante, pode até ajudar a dissolver as temidas placas de beta-amiloide, acúmulos tóxicos que se formam no cérebro de pacientes com Alzheimer e que prejudicam severamente a comunicação entre os neurônios. Em culturas onde a cúrcuma é consumida regularmente, como na Índia, as taxas de Alzheimer são significativamente menores. Incorporar esse tempero ao dia a dia, combinado com pimenta do reino preta, que potencializa sua absorção, é um passo simples e poderoso. Agora pense em como o estilo de vida moderno nos afasta daquilo que o cérebro realmente precisa. Noites mal dormidas, excesso de luz artificial, longos períodos sem exposição ao sol e uma rotina cheia de estresse silencioso criam um ambiente perfeito para a degeneração cerebral.
A vitamina D, por exemplo, é muito mais do que uma vitamina, é um hormônio com poder anti-inflamatório que regula mais de 1000 genes no corpo, inclusive no cérebro. Níveis adequados de vitamina D estão associados a melhor função cognitiva e menor risco de demência. A exposição solar por pelo menos 15 minutos ao dia, sem bloqueadores, e o uso de suplementos quando necessário, são formas seguras de manter esse nutriente em níveis ideais. E não se pode esquecer da colina. Esse nutriente, presente principalmente na gema do ovo, é o precursor da acetilcolina, um neurotransmissor diretamente ligado à memória e à aprendizagem. Pesquisas mostram que pessoas com maior consumo de colina têm melhor desempenho cognitivo e menor risco de declínio mental. O medo antigo de que ovos faziam mal ao coração caiu por terra, e hoje a ciência reconhece que o ovo é um dos alimentos mais completos da natureza, especialmente para a saúde cerebral. Mas talvez o ponto mais poderoso que você precisa entender é este: seus genes não são uma sentença. O fato de alguém na sua família ter Alzheimer não significa que você está condenado. A epigenética mostra que os genes podem ser ativados ou desativados por fatores ambientais. Isso quer dizer que seus hábitos diários moldam o destino do seu cérebro. Dormir bem, se alimentar de forma inteligente, manter-se mentalmente ativo, evitar toxinas e cultivar boas conexões sociais são, sim, formas comprovadas de mudar o rumo da sua história. Nos próximos episódios, vamos aprofundar nas estratégias naturais mais recentes para blindar o cérebro contra o envelhecimento, descobrir os 5 alimentos que aceleram o Alzheimer sem que você perceba e revelar quais hábitos simples podem preservar sua memória até os 90 anos ou mais. Agora que você entendeu como sua alimentação pode ser sua maior proteção ou sua maior ameaça, pergunte a si mesmo: o que você vai escolher colocar no seu prato amanhã? Imagine seu cérebro como uma rede elétrica, onde cada fio é um neurônio e cada conexão representa uma memória, uma ideia, uma emoção. Agora, imagine que, sem perceber, todos os dias você está sobrecarregando essa rede com fios corroídos, faíscas constantes e curtos-circuitos invisíveis causados por aquilo que você coloca no prato. Parece exagero? A realidade é que alguns dos alimentos mais comuns do nosso cotidiano têm um efeito devastador sobre o cérebro, e são consumidos diariamente por milhões de pessoas. E o pior, muitos desses alimentos são vendidos como inofensivos ou até saudáveis. O primeiro da lista é o açúcar refinado. Ele não apenas contribui para o aumento da glicação, como já vimos, mas também provoca picos de insulina que inflamam o cérebro, alteram o humor e prejudicam a cognição. O excesso de açúcar danifica a barreira hematoencefálica, uma espécie de escudo que protege o cérebro contra substâncias nocivas. Quando essa barreira se rompe, toxinas entram no cérebro com facilidade, provocando inflamações que comprometem áreas essenciais como o hipocampo, região fundamental para a formação da memória. Em segundo lugar está o glutamato monossódico, presente em temperos industrializados, fast food e alimentos processados. Esse aditivo realça o sabor dos alimentos, mas age como um neuroestimulante tóxico em grandes quantidades. Ele excita tanto os neuroníons que pode levá-los à morte, um fenômeno chamado excitotoxicidade. Em pessoas sensíveis, pode causar dores de cabeça, alterações de humor e, com o uso contínuo, contribuir para a degeneração cerebral. Outro grupo altamente nocivo é o das gorduras trans presentes em margarinas, biscoitos recheados, salgadinhos e frituras industrializadas. Essas gorduras alteram a estrutura das membranas celulares, prejudicam a fluidez dos neuroníons e aumentam drasticamente a inflamação no cérebro. Estudos apontam que dietas ricas em gorduras trans estão associadas a maior risco de demência, pior desempenho em testes de memória e menor volume cerebral em exames de imagem. Não menos perigosos são os adoçantes artificiais, como o aspartame. Apesar de parecerem uma alternativa saudável ao açúcar, muitos deles afetam negativamente a microbiota intestinal, que por sua vez influencia diretamente o eixo intestino-cérebro. Uma flora intestinal desequilibrada aumenta a permeabilidade intestinal, gerando inflamações sistêmicas que chegam até o sistema nervoso central. Além disso, algumas substâncias usadas nesses adoçantes têm efeito neurotóxico comprovado em animais. O álcool, mesmo em doses consideradas moderadas, também tem papel crucial na degeneração cerebral. Ele mata neuroníons, reduz o volume cerebral e afeta áreas ligadas à memória e autocontrole.
Pessoas que consomem álcool regularmente têm maior risco de desenvolver demência precoce, mesmo que não apresentem sinais evidentes durante décadas. Em especial, o álcool combinado com má alimentação, noites mal dormidas e sedentarismo aceleram o envelhecimento do cérebro de forma significativa. E não podemos deixar de mencionar os alimentos ultraprocessados. Esses produtos, além de combinarem os piores ingredientes, açúcar, gordura hidrogenada, aditivos químicos e sódio, geralmente contêm substâncias que o corpo não reconhece como alimento, provocando reações imunológicas que afetam diretamente a cognição. Um estudo publicado no Journal of Neurology demonstrou que pessoas que consomem mais de 20% de sua alimentação em forma de ultraprocessados têm redução mais rápida do volume cerebral em exames de ressonância magnética. Você pode estar se perguntando, mas e o pão francês do café da manhã? O refrigerante só no fim de semana? O pacotinho de salgadinho que dou para meu neto? A resposta é direta: o Alzheimer é uma doença de acúmulo. Ele se constrói em pequenas escolhas diárias que parecem inofensivas. E é exatamente por isso que a prevenção precisa ser constante, firme e informada. Uma memória protegida é consequência de uma mente bem alimentada. Agora que falamos dos vilões, é hora de conhecer os heróis naturais do cérebro. E um deles é o chá verde. Rico em catequinas e antioxidantes, ele combate os radicais livres que atacam os neuroníons. Além disso, contém L-teanina, um aminoácido que melhora a concentração, reduz a ansiedade e aumenta as ondas alfa no cérebro, responsáveis pela sensação de alerta calmo. Beber chá verde regularmente está associado a melhor desempenho em tarefas cognitivas e menor risco de deterioração mental. Outro nutriente que merece destaque é o resveratrol, presente na casca da uva roxa, no vinho tinto, com moderação, na amora e na romã. Ele tem potente ação antioxidante e é capaz de estimular a produção de novas conexões neurais, além de reduzir inflamações crônicas. Estudos indicam que o resveratrol pode melhorar a função do hipocampo, área do cérebro diretamente relacionada à memória de longo prazo. Alimentos fermentados como kefir, iogurte natural, chucrute e kombucha também são aliados poderosos, pois restauram o equilíbrio da flora intestinal e, com isso, influenciam positivamente a produção de neurotransmissores como a serotonina. Mais de 90% da serotonina do corpo é produzida no intestino, e ela afeta diretamente o humor, o foco, o apetite e até a qualidade do sono. E falando em sono, o triptofano é outro aminoácido essencial, presente em alimentos como banana, aveia, grão de bico e cacau. Ele é o precursor da melatonina e da serotonina, regulando o ciclo do sono e protegendo o cérebro da exaustão e do estresse oxidativo. É importante lembrar que não se trata de soluções isoladas. O cérebro é um órgão complexo e exige uma abordagem multifatorial. Comer bem é fundamental, mas também é preciso dormir com qualidade, se movimentar, aprender coisas novas, meditar e se conectar com pessoas queridas. O Alzheimer não é um castigo divino, mas muitas vezes é o resultado de anos de descuido com o templo mais sagrado que temos, a nossa mente. E se você acha que já é tarde demais para começar, saiba que nunca é tarde para mudar a direção da sua saúde. Mesmo quem já apresenta sinais leves de perda de memória pode se beneficiar profundamente dessas mudanças, e em muitos casos, estabilizar ou até reverter parte dos danos cognitivos. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se adaptar e formar novas conexões, está ativa até o fim da vida. Mas ela precisa de estímulo e nutrição para funcionar. Na próxima parte, vamos explorar quais hábitos cotidianos aceleram o envelhecimento cerebral, mesmo entre pessoas que se alimentam bem. Você vai entender por que alguns idosos perdem a memória mesmo com exames normais, e o que fazer agora para preservar sua lucidez pelas próximas décadas. Você pode ter a melhor alimentação do mundo, cheia de ômega 3, antioxidantes, vegetais frescos e nada de ultraprocessados, mas mesmo assim estar acelerando o envelhecimento do seu cérebro todos os dias. Como isso é possível? A resposta está nos hábitos silenciosos, aqueles pequenos comportamentos que parecem normais, mas estão corroendo sua mente aos poucos. E é justamente por serem tão comuns que muitas pessoas nunca os enxergam como ameaças. O primeiro desses hábitos é a privação do sono. Dormir menos de 6 horas por noite com frequência é um dos fatores mais perigosos para a saúde cerebral.
Durante o sono profundo, especialmente na fase REM, o cérebro ativa um sistema de limpeza chamado sistema linfático. É nesse momento que toxinas acumuladas ao longo do dia são eliminadas. Uma dessas toxinas é a proteína beta-amiloide, que, quando não é removida, se acumula e forma as placas típicas do Alzheimer. Em outras palavras, cada noite mal dormida é uma oportunidade perdida de o seu cérebro se desintoxicar. Além disso, a falta de sono prejudica a consolidação da memória, reduz a criatividade, afeta o humor e aumenta a inflamação em todo o sistema nervoso central. Pessoas que dormem mal por longos períodos apresentam redução do volume cerebral em exames de imagem e têm risco muito maior de desenvolver demência. Por isso, mais importante do que quantidade, é preciso garantir qualidade do sono, ambiente escuro, sem luz azul, sem barulho e com temperatura confortável. Evitar cafeína à tarde, reduzir o uso de telas à noite e estabelecer uma rotina de horário para dormir também são medidas fundamentais. Outro hábito prejudicial é o sedentarismo. O cérebro é altamente dependente de oxigênio e circulação sanguínea, e quando o corpo não se move, o fluxo cerebral também se reduz. A atividade física regular estimula a produção de BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, uma proteína essencial para o crescimento e proteção dos neurônios. O BDNF atua como um fertilizante para o cérebro, promovendo a formação de novas conexões neurais e retardando o envelhecimento cerebral. Caminhadas diárias, dança, exercícios de resistência e até jardinagem são formas eficazes de manter esse fator ativo no organismo. Além disso, o sedentarismo contribui para o acúmulo de gordura visceral, que libera substâncias inflamatórias como a interleucina 6 e o TNF-alfa, prejudicando diretamente o cérebro. Portanto, manter o corpo em movimento não é apenas uma questão de estética ou forma física, mas uma estratégia de preservação cognitiva. E o que dizer do isolamento social? Em um mundo cada vez mais digital, muitas pessoas, principalmente idosos, vivem sozinhas, falam pouco com outras pessoas e têm interações humanas mínimas. O cérebro precisa de estímulo, e as conexões sociais são uma das formas mais potentes de manter a mente ativa. Conversar, rir, contar histórias, ouvir opiniões diferentes, tudo isso desafia a mente e mantém as sinapses funcionando. Estudos mostram que a solidão crônica está associada a maior risco de demência, depressão e declínio cognitivo acelerado. Além disso, o cérebro adora desafios. Ele precisa ser usado, treinado, estimulado com coisas novas. E aqui está outro erro comum: passar o dia todo em frente à televisão, recebendo informação passiva, sem refletir, sem interpretar, sem pensar de forma crítica. Isso emburrece o cérebro. Em contrapartida, aprender uma nova habilidade, tocar um instrumento, fazer palavras cruzadas, estudar um novo idioma ou até mesmo trocar a mão dominante para escovar os dentes são pequenas ações que ativam áreas cerebrais diferentes e fortalecem a plasticidade neural. Outro hábito letal é viver em estado constante de estresse. O estresse libera o hormônio cortisol, e quando esse hormônio está elevado por muito tempo, ele atrofia o hipocampo, a região do cérebro responsável pela memória e aprendizado. Pessoas com altos níveis de cortisol têm maior dificuldade para reter novas informações e maior propensão a esquecer fatos recentes. Medidas simples como respiração profunda, meditação, orações silenciosas, gratidão diária e contato com a natureza ajudam a reduzir os níveis de cortisol e a proteger o cérebro dos danos do estresse crônico. Não podemos esquecer da importância do sol. Muitas pessoas evitam a exposição solar por medo de câncer de pele, mas esquecem que a vitamina D, que depende da luz solar para ser sintetizada, é essencial para o cérebro. Ela regula a expressão de genes inflamatórios, melhora a função imunológica e aumenta a produção de neurotransmissores. Níveis baixos de vitamina D estão associados a pior desempenho cognitivo e maior risco de doenças neurodegenerativas. A exposição solar direta por 15 a 20 minutos, especialmente nas primeiras horas da manhã, sem protetor solar, pode fazer toda a diferença. Outra armadilha comum é o excesso de informação inútil e distrações digitais. A mente moderna está sobrecarregada. São notificações constantes, redes sociais, vídeos curtos, excesso de estímulos visuais e auditivos.
Esse bombardeio sensorial afeta diretamente a concentração, a memória de curto prazo e a capacidade de foco. Além disso, ao viver em um estado constante de dopamina elevada, causado por recompensas rápidas, curtidas, mensagens, vídeos virais, o cérebro vai perdendo a capacidade de se concentrar em tarefas longas e profundas. Isso compromete a habilidade de aprender coisas novas e desenvolve um quadro de déficit de atenção adquirido. Por fim, há um hábito pouco falado, mas extremamente relevante: respiração superficial. A maioria das pessoas respira de forma curta, rápida, sem oxigenar devidamente o cérebro. Respirar de forma consciente, usando o diafragma, desacelera o coração, reduz a pressão arterial e aumenta o fluxo de sangue para o cérebro. Apenas 5 minutos por dia de respiração profunda e ritmada já são suficientes para promover melhorias cognitivas e emocionais significativas. Portanto, a saúde do cérebro não é determinada apenas por aquilo que você come, mas também por como você vive. Seus hábitos, suas emoções, suas rotinas e até suas pausas têm um impacto direto na forma como sua mente envelhece. Envelhecer é inevitável. Perder a lucidez, não. Na próxima parte, vamos revelar estratégias naturais e cientificamente comprovadas para regenerar o cérebro, fortalecer a memória e proteger sua mente mesmo na velhice. Você vai descobrir que há esperança, mesmo quando os primeiros sinais já aparecem, e que o segredo não está em remédios milagrosos, mas em pequenas decisões diárias que acumulam um grande impacto ao longo dos anos. Se você chegou até aqui, já percebeu que o cérebro não adoece de repente. A perda de memória, a confusão mental, o esquecimento de nomes, o não reconhecer rostos familiares, tudo isso é resultado de anos e anos de pequenas agressões acumuladas. Mas existe uma notícia poderosa: o cérebro é regenerável. Sim, até mesmo após os 60, 70 ou 80 anos, seu cérebro ainda é capaz de criar novas conexões neurais, fortalecer sinapses e reverter danos leves, desde que receba os estímulos corretos. Isso se chama neuroplasticidade, e é o princípio que nos prova que nunca é tarde demais para cuidar da mente. A regeneração cerebral começa com nutrição profunda e direcionada. Já falamos de alimentos como cúrcuma, peixes ricos em DHA, ovos, vegetais crucíferos e frutas vermelhas. Mas agora, vamos além. Um dos compostos mais promissores no combate à degeneração cognitiva é o ácido alfa-lipoico. Ele é um antioxidante potente que atua tanto em ambientes aquosos quanto lipídicos, ou seja, protege todas as áreas do cérebro. Está presente em espinafre, brócolis, batata doce e também pode ser suplementado sob orientação profissional. Outro nutriente-chave é o magnésio eritronato. Ao contrário das outras formas de magnésio, essa atravessa com facilidade a barreira hematoencefálica e se concentra no tecido cerebral. Estudos em animais e humanos mostram melhora significativa na memória de trabalho, na plasticidade sináptica e na velocidade de processamento mental. Para quem já apresenta sinais de declínio cognitivo leve, essa forma de magnésio pode representar uma virada. E não se pode falar de regeneração cerebral sem mencionar o jejum intermitente. Quando feito com sabedoria, o jejum estimula a autofagia, o processo pelo qual as células eliminam partes danificadas e se renovam. Durante o jejum, o cérebro entra em modo de proteção, aumenta a produção de BDNF, o fertilizante cerebral que mencionamos anteriormente, e reduz a inflamação sistêmica. Pesquisas mostram que pessoas que praticam jejum de 14 a 16 horas regulares têm menor risco de Alzheimer e Parkinson, além de melhor clareza mental e maior energia. Além disso, temos os polifenóis, encontrados no cacau puro, no chá verde, no azeite de oliva extra virgem e na uva roxa. Eles combatem os radicais livres, melhoram a circulação cerebral e ajudam a reparar danos celulares. O consumo diário de uma pequena porção de chocolate amargo com alto teor de cacau, acima de 70%, tem sido associado a melhor desempenho em testes de memória e maior sensação de bem-estar. Mas o segredo da regeneração cerebral não está apenas na comida. Está também no que você pensa e sente. Emoções tóxicas como rancor, mágoa crônica, ressentimento e pessimismo prolongado alteram a química cerebral e liberam substâncias inflamatórias. Em contrapartida, o perdão, a gratidão,
a esperança e a alegria verdadeira geram uma explosão de neurotransmissores benéficos como dopamina, serotonina e endorfina. Estudos em neurociência afetiva mostram que cultivar emoções positivas estimula áreas como o córtex pré-frontal e o hipocampo, as mesmas regiões que definem memória, tomada de decisões e autocontrole. Além disso, o cérebro responde à novidade. Uma das melhores formas de ativar a neurogênese, formação de novos neuroníons, é aprender algo novo. Pode ser um instrumento musical, um novo idioma, uma nova habilidade manual, como bordado, marcenaria, costura ou até jogos de estratégia. Aprender exige esforço mental, atenção, repetição e criatividade, todos os ingredientes para manter a mente jovem. Outra ferramenta pouco valorizada, mas extremamente poderosa, é a meditação. Quando praticada com regularidade, mesmo por 10 minutos por dia, ela melhora a concentração, reduz o estresse, regula as emoções e altera fisicamente o cérebro. Estudos de neuroimagem mostram que meditadores experientes têm maior densidade de massa cinzenta, especialmente em áreas ligadas à memória e empatia. E não se trata apenas da meditação tradicional, orações silenciosas, contemplação da natureza ou momentos de silêncio intencional também têm efeitos semelhantes. E aqui entra uma das descobertas mais emocionantes da neurociência atual, o poder do propósito. Pessoas que vivem com um senso claro de missão, que acreditam que sua vida tem valor e significado, vivem mais, têm menos doenças neurodegenerativas e apresentam maior proteção contra o Alzheimer. Ter propósito ativa regiões do cérebro ligadas à motivação, ao planejamento e ao bem-estar emocional. É como se o cérebro dissesse: se minha vida tem sentido, vale a pena continuar funcionando bem. Por isso, cuidar do cérebro é mais do que comer bem. É viver com intenção. É cultivar vínculos, rir com quem se ama, aprender, ensinar, se perdoar e buscar todos os dias um motivo para acordar. Mesmo diante de histórico familiar, mesmo diante do avanço da idade, você pode proteger sua mente. E mais do que isso, pode fortalecê-la. Não espere pelos primeiros esquecimentos para começar. Cuide da sua mente como quem cuida de um jardim, com paciência, consistência e amor. Cada alimento nutritivo, cada caminhada sob o sol, cada noite bem dormida, cada conversa profunda, cada pensamento positivo, tudo isso é adubo para seu cérebro florescer, mesmo em idade avançada. E lembre-se, viver muito não significa nada se você não conseguir lembrar quem você é. Não existe longevidade verdadeira sem lucidez. E a boa notícia é que você está no controle. Agora, se esse conteúdo tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa começar a cuidar do próprio cérebro hoje. Deixe seu like, ative o sininho, e diga nos comentários, qual desses hábitos você vai adotar ainda hoje para preservar sua memória.